Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos continuar falando sobre assistência farmacêutica, agora sob o enfoque jurídico. A nossa convidada é a promotora de justiça Vanessa Campolina. Promotora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Luciano, pelo convite. Doutor Luciano, os pedidos de medicamentos estão entre os mais comuns nas ações judiciais sobre saúde. Nos últimos anos, decisões dos tribunais superiores, STF e STJ, têm estabelecido parâmetros para essas ações e decisões judiciais, não é isso? Sim, Cris. Nós vemos, que a jurisprudência dos tribunais superiores ela evoluiu bastante nos últimos anos, na década de 2000 e de 2010. A gente passou de um desregramento na judicialização para os tribunais superiores colocarem alguns parâmetros. Então, eu traria aqui como exemplos, a decisão do Supremo Tribunal Federal na STA, Suspensão de Tutela Antecipada 175 de 2010, em que ele colocou ali o dever do Estado de fornecer medicamentos constantes das políticas públicas, e aí quanto a isso não há nenhuma dúvida. A impossibilidade de o Estado ser condenado em fornecer medicamentos experimentais. E, por outro lado, a necessidade de demonstrar, em se tratando de medicamento fora de políticas públicas, a insuficiência da opção terapêutica que estiver presente na política pública. O tema 106 do STJ, que estabelece requisitos para se judicializar medicamentos não constantes das políticas públicas. O tema 500, uma decisão do STF de 2019, que fala que, como regra, em se tratando de judicialização, o medicamento tem que estar registrado na Anvisa, que é a nossa agência que vai controlar a eficácia, a segurança e a qualidade dos produtos que estão disponíveis no mercado no nosso país. E nessa mesma decisão fala que de forma alguma o Estado pode ser condenado a fornecer medicamentos experimentais, como o Dr. Augusto falou no episódio anterior, existem fases que são necessárias para que o medicamento saia do laboratório e chegue na prateleira ou na unidade básica de saúde. E isso é para garantir principalmente a segurança de quem vai utilizar. Tivemos também o tema 793 do Supremo, que tentou discutir e racionalizar a questão das competências dos entes federados, tratou da responsabilidade solidária dos entes federados na disponibilidade de medicamentos de alto custo, mas depois de algum tempo acabou complicando, a partir de uma decisão num embargo de declaração, em que o ministro Fachin mencionava que medicamentos não constantes das políticas públicas deveriam ser judicializados em face da União, e gerou uma grande controvérsia. E essa controvérsia resultou em fatos novos, que foram duas decisões muito recentes desse ano, agora dos últimos meses, uma do STJ, no incidente de assunção de competência número 14, em que o STJ disse que a responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas, a responsabilidade do Estado é solidária, portanto, o usuário pode escolher em face de quem ele deve judicializar. E numa decisão do ministro Gilmar Mendes, no tema 1234, também sobre esse mesmo assunto, essa decisão foi confirmada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, ele propôs alguns requisitos. Se o medicamento ele consta de políticas públicas, consta da RENAME, consta dos componentes da assistência farmacêutica, o Estado deve fornecer e a pessoa deve judicializar segundo as competências previstas na política pública. Se nós estamos tratando de um medicamento que não consta da política pública, e, portanto, não foi incorporado ainda pelo SUS, embora registrado na Anvisa, aí sim vigora a responsabilidade solidária e cabe, então, a possibilidade de a pessoa escolher,
né, se vai judicializar contra a União, contra o Estado e contra os municípios, e a competência vai ser da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, conforme esteja ou não a União no polo passivo, né? Não cabe mais ao Poder Judiciário determinar, como se chegou a fazer no ano passado, principalmente, determinar que a parte inclua obrigatoriamente a União numa demanda. Agora, doutora Vanessa, ainda está muito confuso e complexo, né, para todos que atuam nesse assunto? Sim, muito confuso. Pegando até um gancho no que meu colega falou, Luciana, a própria decisão do ministro Gilmar Mendes colocou a confusão e a complexidade da questão em relação ao tema 234, né? Ele destacou que nós temos um quadro de instabilidade processual, temos uma insegurança jurídica face a decisões divergentes ou até interpretações divergentes das decisões que foram proferidas, né? E esse quadro, nós não podemos nos descuidar da garantia de acesso à justiça e da efetivação do direito fundamental à saúde. E ele colocou de uma forma que eu entendo que ficou muito clara essa controvérsia, assim, não basta afirmar quem que é o responsável pela entrega do medicamento ou quem precisa compor o polo passivo dessa ação. A gente precisa aprofundar o conceito constitucional de solidariedade e também estabelecer quais são os mecanismos, quais são os fluxos, os protocolos que são necessários para a gente poder conseguir assegurar o acesso efetivo da população a esse direito à saúde, sem desequilíbrio financeiro e sem desprogramar o orçamento, né? Então, por isso a decisão do ministro também de suspender os recursos especiais extraordinários em que haja a discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda até que esse tema tenha uma decisão definitiva. Doutora Vanessa, quais são assim, as principais dúvidas que são apresentadas pelos promotores de justiça para a coordenadoria? Bom, normalmente na coordenadoria, na CRDS Centro, né, os colegas buscam saber se aquela demanda de medicamento que chega na promotoria, né, através do cidadão, se aquele medicamento ele está devidamente registrado na Anvisa, se o medicamento foi incorporado no SUS pela Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, se aquele medicamento consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, da RENAME, ou das relações estaduais, ou do município em que o colega está atuando, se o uso daquele medicamento, se ele é recomendado para aquela situação, se tem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS, qual seria o ente responsável, o ente federado que é responsável pelo fornecimento desse medicamento, se é o município, se é o estado, se é a União, e aí entrando na responsabilidade solidária desses entes, e no caso de judicialização, qual ente deve compor esse polo passivo? Né? Se eu posso judicializar contra município, estado, e a complicação que falamos antes, se a União precisa entrar e se o processo precisa ir para a Justiça Estadual ou Federal. Então, são esses temas que normalmente chegam para a gente. São muitas dúvidas, então. São muitas dúvidas, são muitas dúvidas. E aí, aproveitando essas muitas dúvidas, eu pergunto para o meu colega Luciano, né? Luciano, como é que você acha que o colega, que o promotor, a promotora devem agir ao atender essa pessoa que apresenta na promotoria de justiça uma demanda por medicamento? Então, Vanessa, a gente tem discutido muito isso, né? Também com os colegas coordenadores regionais, né? Que me parece que, em primeiro lugar, a gente precisa ouvir o ente responsável. Então, se tratando de medicamento da atenção primária ou medicamento do componente estratégico, que embora financiado pela União é disponibilizado no município, a pessoa, antes do Ministério Público atuar, é salutar que ela vá, então, à farmácia básica, à farmácia de Minas e tente obter, né, uma informação e um encaminhamento do seu pedido. E se for um medicamento do componente especializado, que ela vá até o Estado, né, para tentar obter aquele recurso, né? Então, o Ministério Público, em primeiro lugar, orientar o cidadão, né, a ir até o poder público. Já tendo ido o cidadão, eu acho que ainda assim o promotor de justiça deve, de forma administrativa, questionar o ente responsável sobre a possibilidade de medicamento, seja ele presente na política pública ou não. E se for um que não esteja presente, né, se tratando de nós, Ministério Público Estadual, acho interessante oficiar o Estado e município, até porque eles podem ter listagens
complementares e não precisam ficar obrigatoriamente vinculados à Rename. E aí, diante dessas informações, acho importante o colega, né, porque via de regra as demandas por medicamentos não são demandas de urgência urgentíssima, né, ele deve verificar se a gente está diante de um caso estritamente individual, né, e aí focar na atenção individual a pacientes idosos, crianças, pessoas com deficiência, em que a legislação prevê de forma bem específica a nossa obrigatoriedade de atuar, mas nos demais casos eu acho importante o colega tentar coletivizar aquela demanda. Então, se determinado medicamento está em falta para o seu João, que é uma pessoa com insuficiência renal crônica, possivelmente ele está em falta para os outros. E aí, ao invés de atuar só individualmente, atuar coletivamente, seja de forma extrajudicial, seja de forma judicial. E em determinadas demandas estritamente individuais, né, e que sejam de pessoas adultas e capazes, talvez o melhor papel para o Ministério Público seja encaminhar essa pessoa para ser atendida pela Defensoria Pública, por advogado ou até mesmo direto no juizado especial. Mas é importante a gente se responsabilizar pelo atendimento, porque ainda que a gente entenda que aquele caso talvez não tenha até evidência científica, a pessoa precisa de ser ouvida, né, e ser atendida por algum órgão. Acho importante, né, avaliar se o medicamento integra a política pública, porque aí fica muito clara a regra de competência, né, se é do componente especializado, judicializar contra o Estado, né, ter essa preocupação de olhar a política pública para, em especial, não onerar demasiadamente o município. Lembrando, né, que há a possibilidade de judicializar contra o município e contra o Estado. Se for um medicamento fora da política pública, né, a gente tem que avaliar muito as evidências da sua eficácia e a razão para não se utilizar uma eventual alternativa terapêutica que esteja no SUS. O Comitê Estadual de Saúde, inclusive, ele tem um formulário disponível na internet para que o profissional de saúde justifique aquela determinada prescrição. Nós temos a disponibilidade no CAL e na SEAT de avaliarmos, né, a pertinência de determinada demanda. E uma coisa que é importante, né, que ficou claro no julgamento do Supremo em relação à fosfoetanolamina, aquela pílula azul do câncer. Não pode, não deve, né, o sistema de justiça condenar o Estado a fornecer medicamentos experimentais, porque esses medicamentos não são comprovadamente nem seguros nem eficazes. Doutora Vanessa, a senhora concorda que é importante buscar a desjudicialização de boa parte das demandas por medicamentos? Sim, Cris, eu concordo. Hoje nós temos um debate amplo e uma literatura especializada nesse assunto, né? Quando falamos de desjudicialização da saúde, é importante também que alguns fatores nós precisamos destacar e ponderar. Vou dar um exemplo aqui. No ano passado, em uma audiência pública sobre o tema da judicialização da saúde, o Tribunal de Contas do Estado de Minas informou que mais de 50% dos gastos com medicamentos feitos pelo governo de Minas Gerais no ano de 2021, esses gastos decorreram de decisões judiciais. Então, é claro que temos também um impacto grande da judicialização. Por outro lado, nós não podemos esquecer também que a judicialização ela pode ser um mecanismo de efetivação de direito à saúde. Temos um histórico disso, né? Muitas vezes essa judicialização aponta uma deficiência na política pública, algo está acontecendo que parte da população não consegue ter acesso àquele medicamento, né? O que nós ponderamos podemos discutir de que forma essa judicialização vem ocorrendo. Porque muitas vezes, ao invés de efetivar o direito à saúde, o que nós vemos é que pode haver um desrespeito à construção das políticas públicas de saúde pelo SUS, um desrespeito à própria organização do SUS, a inobservância de evidências científicas, pode gerar um aumento de custos, uma desorganização no orçamento e no planejamento da saúde, por vezes desconsidera o impacto sobre os usuários do SUS quando a gente atende uma demanda individual, pode causar iniquidades e às vezes
pode até privilegiar indústrias, né? Então, eu entendo que são ações concomitantes. Trabalhar pela desjudicialização, fortalecer a política pública de saúde e a observância da organização do SUS e também qualificar a judicialização, quando falhar essa solução administrativa e nós precisarmos dessa judicialização. Eu entendo que o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo é justo tentar criar parâmetros para essa judicialização, né? Mas penso também que isso passa pela qualificação dos operadores e operadoras do direito, em especial em relação ao funcionamento das políticas públicas de saúde. Como é que o Ministério Público, então, pode atuar na defesa da saúde pública? Bom, eu vou trazer aqui 2 exemplos práticos de atuação que nós estamos privilegiando a desjudicialização da saúde, né? O primeiro deles é a cartilha SUSinho, que foi elaborada pelo CalSaúde e está disponível no site do CalSaúde e é de livre acesso a todos. Essa cartilha ela está voltada para a desjudicialização das demandas por direito à saúde, né? E também para a conscientização e empoderamento da população. Né? A cartilha ela mostra o caminho que a pessoa pode fazer para poder garantir o acesso às suas demandas de saúde e também privilegiar a solução dessa demanda pela administração pública antes mesmo de procurar ou de acionar as instituições de justiça. Essa cartilha traz informações e minutas de relatório médico, de pedidos de providência. No caso de medicamentos, por exemplo, que estamos conversando aqui, né? Medicamentos que não foram fornecidos pelo município. A cartilha orienta o cidadão a voltar ao médico para ver a possibilidade de alterar o medicamento por outro que conste da lista de medicamentos fornecidos pelo município. Ou, se não for possível essa alteração, solicitar ao médico o preenchimento do relatório médico. Com o relatório em mãos, existe um pedido de providência que pode ser preenchido e levado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde. Há informações sobre quais documentos levar, quando procurar o Ministério Público, quando levar o caso ao juizado especial. Então, é uma cartilha que eu acredito que auxilia o cidadão com essas informações. Outro exemplo que eu gostaria de fazer também, de trazer aqui para vocês, é um projeto que uma colega nossa da comarca de Paracatu, a Maria Constância Alvim, apresentou, que prevê a criação de um núcleo de resolução administrativa de conflitos de saúde. É um projeto que prevê a atuação conjunta do Ministério Público, da Secretaria Municipal de Saúde, das Procuradorias Municipais para a solução extrajudicial dessa demanda. Ela prevê a implementação de uma Câmara de Resolução de Litígios de Saúde para poder justo otimizar essa judicialização no município, buscar o atendimento da demanda pelas vias administrativas e melhorar o diálogo com os órgãos de saúde e proporcionar um melhor atendimento à população. É isso. Foi ótimo, hein, doutor Luciano? Sim, a entrevistada é excelente. Agradecemos, então, a participação da promotora de justiça Vanessa Campolina aqui no estúdio e agradecemos também a sua companhia. O roteiro desse episódio é de Luciano Moreira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do MPMG. A direção é de Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Está disponível no Spotify. Até o próximo episódio. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.